Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego Boing, estamos aqui para mais uma aula de matemática e o assunto de hoje é a equação do segundo grau, resolução de equação do segundo grau através da fórmula de Bhaskara. Vamos ver o que é isso hoje, ok? Mas antes de falar da resolução da equação do segundo grau, a gente tem que relembrar aí alguns recadinhos, né? Que é o fato de você ter que entrar no Classroom para, né, realizar as atividades obrigatórias e assim obter a presença, né? E também aqueles que não têm acesso ao Classroom, que entrem em contato com a escola, né, e verificar qual é a melhor forma para você estar indo buscar as suas atividades, ok? Então, vamos iniciar a nossa aula falando um pouquinho, né? Primeiramente, aquilo que a gente viu na aula passada, que foi ali a parte final de resolução de uma equação incompleta, de uma equação do segundo grau incompleta. E hoje a gente vai agora falar um pouquinho de equações do segundo grau completa ou incompleta também, mas utilizando uma fórmula que é conhecida aqui no Brasil por fórmula de Bhaskara, ok? E vamos também falar um pouquinho do discriminante delta dessa equação. A gente vai ver a importância que ele tem daqui a pouco, certo? Então tá. É comum a gente ouvir aí, né, que foi Bhaskara quem determinou, né, o indiano Bhaskara, que foi aquele que determinou essa equação, né? Mas se já resolvia a equação do segundo grau antes dele, né? Então, no Brasil é chamado de fórmula de Bhaskara, mas na verdade não tem muito a ver com Bhaskara essa fórmula não, tá? Como está escrito então, né, no Brasil a fórmula resolutiva utilizada para determinar a solução de uma equação do segundo grau, né, é conhecida como fórmula de Bhaskara, tá? Mas é só no Brasil que isso acontece, né? Se o Brasil não for o único país que chama isso de fórmula de Bhaskara, é um dos únicos, ok? Então tá, a equação do segundo grau, a gente já sabe qual é a sua característica, né? Ax² mais bx mais c igual a zero, né? O a não pode ser zero jamais, porque se o a for zero, some o x² já não é mais uma equação do segundo grau. E o b e c podem ser números reais quaisquer, ok? Pode ser zero, pode ser negativo, pode ser o que for, né? Só o a que não pode ser zero. Tá? Então a gente vai tentar aí, a partir dessa equação, né, chegar nessa fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, tá? A primeira coisa é isolar o c, ou seja, esse c que está positivo vai para o outro lado, ele fica negativo. Olha lá, então c positivo do outro lado está negativo, ok? Então ficou ax² mais bx igual a menos c, né? O segundo passo agora, né, depois que eu tenho essa equação, né, trouxe para cá ela aqui, né? Ax² mais bx igual a menos c. Qual que é o segundo passo? Para que o termo ax² represente um termo de um trinômio quadrado perfeito, multiplicamos os dois membros dessa igualdade por 4a. Ou seja, antes do igual vou multiplicar por 4a e depois do igual também vou multiplicar por 4a, né? E você já vai entender o motivo, né? Porque eu estou multiplicando por 4a. Multiplicando, fazendo a distributiva aqui, o que a gente encontra é isso, né? 4a vezes o ax², que estava ali em cima, né? Vai ter 4a² x². 4a multiplicando bx é 4a bx. E o 4a vezes menos c vai ficar menos 4ac. Tá? Terceiro passo é adicionar o b² aos membros dessa igualdade. Então, essa é a igualdade do slide anterior, trouxe para cá, a gente acrescenta agora o b² em ambos os membros. Ou seja, coloquei b² antes do igual, né? E depois do igual também, né? O menos 4ac permanece lá. Então, depois do igual, fiquei com b² menos 4ac, tá? Que no futuro a gente vai chamar ele de discriminante, essa partezinha de cá. Por que eu fiz isso? Multipliquei por 4a e depois somei b². Porque agora a gente vai lembrar de um produto notável, ok? Que é, né, aqui, ó, o produto notável que a gente vai utilizar aqui é esse, o a mais b², que é igual a ao² mais 2ab mais b². No nosso caso aqui, o que se encaixa no a é todo 4ax, ou melhor, o 4 não, porque o 4 é 2², então é 2ax, né? Olha só, fica o 2ax, que elevado ao quadrado vai voltar a ser isso daqui, né? Aí aqui tem mais 2ab, ou seja, 2 vezes esse, vezes esse. 2 vezes isso dá 4ax, vezes isso, 4abx, certo? E lá, por fim, mais b², né? Aqui eu tenho b mesmo, então b² ficou o b² dali, tá?
Então, aplicando o produto notável nisso, né, na verdade, fazendo a volta do produto notável, fazendo a fatoração, né, desse produto notável, eu chego nesse resultado, que 2ax mais b está elevado ao quadrado graças a isso. Ou seja, estou saindo disso, vindo para isso, ok? E o que está depois do igual lá apenas manteve, né? E agora a gente extrai a raiz, né? Extraindo a raiz quadrada aqui, nós temos o quê? Né? Que vai ficar 2x ao quadrado, extraindo a raiz, eu vou ter mais raiz quadrada para cá, raiz quadrada para lá, né? Aqui corta a raiz quadrada com o quadrado e fica mais ou menos a raiz do outro lado, né? E esse b positivo, ele vai passar para o outro lado ali, né? Segundo membro negativo, então vai ficar mais b para o outro lado do igual ficou menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. E agora pego 2a e passa dividindo, né? Dividindo tudo por 2a, o que, que vai acontecer? Vou cortar o 2a com 2a, aqui vai sobrar só o x. E do outro lado mantenho 2a no denominador, né? Então essa, né, é a fórmula conhecida, fórmula de Bhaskara, ok? É a fórmula que a gente vai usar direto, é uma fórmula que a gente não descarta, né, para resolver uma equação do segundo grau. Talvez seja uma das formas mais simples de se resolver uma equação do segundo grau. Claro que, em alguns casos, resolver a fórmula de Bhaskara não é muito vantajoso, a gente vai ver isso em algumas aulas aqui, né? Mas, a princípio, essa fórmula vai resolver todas as equações do segundo grau para a gente, tá? Olha só o primeiro exemplo. Resolva a equação do segundo grau a seguir. X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Bom, se a fórmula de Bhaskara, voltar aqui o slide, ó, a fórmula de Bhaskara é essa daqui, ela precisa, né, o que eu preciso para resolver isso? Eu preciso saber o que é B, B, A e C. Se eu sei o A, B, C, né, tem A, B e C na equação aqui. Se eu sei o valor de A, do B e do C, eu consigo resolver essa fórmula tranquilamente. Mas quem são esses A, B, C? São os coeficientes. Pega lá o coeficiente do x ao quadrado, qual é? É 1. O coeficiente do x é 5. O coeficiente independente é 6. Né? Então, eu tenho o valor do A, do B e do C. Destacando o A, B e C, eu consigo resolver a fórmula de Bhaskara. Né? Apesar dela ter uma aparência um pouco, né, feinha, digamos assim, né, não chega a ser tão complicado, porque só tem operações básicas para resolver. Tá aí ela de novo, né? Vamos substituir. No lugar do B, então, eu vou colocar 5. Tem B aqui, eu coloco 5. No lugar do A, tem A aqui e A aqui. No lugar desses dois A's que eu tenho aqui, eu coloco 1. E no lugar do C, o C aparece uma única vez, eu vou colocar 6. Então, só vou fazer uma substituição, ok? Então, tá lá. A equação é essa, o ABC tá lá. E aqui está a fórmula de Bhaskara, já com as letras destacadas, né? Os coeficientes destacados. Quem é o B? O B é 5. Então, no lugar desse B vai ser 5. Está aqui. B é 5, então no lugar desse B também está aqui o 5. No lugar desse A, o A vale 1, então está lá, 1. Quando eu coloco 4AC, significa que é 4 vezes A vezes C, tá? Por isso que aqui vai ficar 4 vezes 1, que é o valor do A, vezes o 6, que é o valor do C. Beleza? E no denominador dessa fração eu tenho o quê? 2A, ou seja, 2 vezes o valor do A, que é 1. Feita essa substituição, perceba que eu não fiz nada de contas matemáticas. Matematicamente aqui eu não fiz nada. Eu só fiz uma substituição. Troquei letras por números. Foi a única coisa que fiz. Agora sim vou para a resolução. Tá? A resolução que a gente pode ter aqui como primeiro passo é o que está dentro dessa raiz aqui, né? No radicando dessa, né, raiz quadrada. Trazendo para o próximo slide, né, quanto que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 25. E aqui 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Lembre-se que eu tenho que resolver potenciação, multiplicação, por última subtração. A subtração fica por final. Então ficou lá 5 ao quadrado 25, 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Então dentro dessa raiz eu tenho 25 menos 24. E 25 menos 24 é 1. Só lembrando que aqui no denominador 2 vezes 1 já foi resolvido também. 2 vezes 1 é 2, tá? E aí eu tenho essa, né? Aqui agora falta resolver só a raiz quadrada de 1, né? A raiz quadrada de 1 é 1. Então, eu tenho isso aqui como solução, né? Que x é igual a menos 5 mais ou menos 1 sobre 2, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Essa equação, né, que eu tenho aqui, a gente vai separar em duas partes. Porque você pode perceber que aqui eu tenho mais e o menos. Como é que eu resolvo mais ou menos? Não tem como resolver mais ou menos.
Então eu resolvo só utilizando mais e depois eu resolvo só utilizando o menos. Como é que fica isso? Usando só o mais, menos 5 mais 1, menos 5 mais 1 sobre 2. Usando só o menos, então fica menos 5 menos 1, menos 5 menos 1 sobre 2, ok? Então primeiro eu utilizo só o mais, depois só o menos. E aí usando só o mais, eu vou encontrar um dos valores de x, que aqui estou chamando de x1. E usando só o menos, aqui estou chamando de x2. São as duas soluções do problema, ok? E agora? Quanto que é menos 5 mais 1? Bom, se eu devo 5 e tenho 1, pago esse 1, continuo devendo 4, ou seja, vai ficar menos 4. Menos 4 sobre 2. E menos 4 divididos por 2, regrinha de sinal, vai ficar negativo. 4 por 2 é 2. Então, o resultado, x1 igual a menos 2. Beleza? No próximo, no outro lá, no x2, agora aqui é menos 5 menos 1. Pense assim, devo 5 e devo 1. Se eu estou devendo 5 e devo 1, então eu devo um total de 6. Resultado, menos 6. E menos 6 divididos em 2, isso vai dar menos 3. Está aí então a solução do problema. O x1 vale menos 2, o x2 vale menos 3, né? Beleza? É assim que a gente utiliza a fórmula de Bhaskara. Ela talvez no primeiro momento seja um pouco extensa para você resolver, né? Mas ali com o tempo você vai ver que vai poder reduzir algumas partes que eu fiz aqui, né? A fim de deixar isso um pouco mais, né, enxuto. Bom, desse exemplo que eu acabei de fazer, você vai tomar ele como base para poder resolver essa equação. Ó, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0, né? Use a fórmula de Bhaskara e resolva essa equação aqui, beleza? Vou dar um tempinho para que vocês façam e já volto aí para resolver com vocês.
E aí, pessoal, conseguiram? Bom, vamos destacar aqui primeiro, né? A minha equação, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero, né? Então eu tenho que o a vale 1, b vale 2 e o c vale 1, né? Tá aí a fórmula de Bhaskara, a gente só vai aplicar a fórmula de Bhaskara. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver ali passo a passo com vocês no quadro, ok? Pode ser? Porque daí eu vou tentar deixar ali tudo, né, numa imagem só para que você possa, né, observar ali os passo a passo, beleza? Vamos lá. Olha só, então tá aqui, eu coloquei a fórmula de Bhaskara aqui para vocês, né, como tá ali na televisão. Os valores de A, B e C da nossa equação estão destacados, então é só substituir os valores. Então eu vou colocar lá x igual, né, menos o valor do B. Então menos, qual é o valor do B? O B tá aqui, ó. O B vale 2, então 2. Certo? Mais ou menos da nossa formulazinha aqui. Raiz quadrada do B elevado ao quadrado, o B vale 2, então vai ficar 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A é 1, vezes o valor do C, o C também vale 1, ok? Beleza? Só substituindo valores, não tenho feito conta nenhuma, né? Só estou substituindo. Aqui no denominador é 2 vezes A, então no lugar do A eu coloco 1, tá? Não pode esquecer da parte do denominador da fração. Bom, resolvendo o que está na raiz, né, eu tenho aqui então, esse menos 2 a gente mantém, mais ou menos a raiz. Me ajuda lá, quanto que é 2 elevado ao quadrado? 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Beleza? Menos, aí ó, 4 vezes 1 vezes 1. 4 vezes 1 é 4. Vezes 1, 4 também. Fecha aqui a nossa raiz. E no denominador eu tenho 2 vezes 1, que é 2. Agora eu tenho que x é igual. Esse menos 2 a gente mantém, mais ou menos. A raiz quadrada, opa, agora eu tenho 4 menos 4. É 0. Raiz quadrada de 0. E o 2 do denominador a gente mantém aqui. Ok? E qual é a raiz quadrada do zero, né? Que número vezes ele mesmo dá zero? É o próprio zero. 0 vezes 0 dá 0. Então, eu tenho que x é igual a menos 2 mais ou menos 0 sobre 2. Né? Mantenha o denominador aí. Veja se você entendeu. Raiz quadrada do zero é 0. Então, ficou menos 2 mais menos 0 sobre 2. E aí, lembra que eu falei para você? Bom, como é que a gente resolve isso? Isso a gente não vai resolver, a gente vai separar em dois casos. O primeiro caso que eu vou trazer para cá, ó, eu vou encontrar x1. Como é que eu vou descobrir x1? Eu vou utilizar apenas o mais desse mais ou menos, ou seja, vai ficar menos 2 mais 0. Menos 2 mais 0. E isso sobre 2. Só que menos 2 mais 0 é menos 2. Então, x1 vai ser menos 2 sobre 2. E isso daqui, né, 2 divididos por 2 é 1. Como tem o sinalzinho de menos, fica menos 1. Descobrimos x1, vamos para o x2. Né? Qual vai ser o valor de x2? x2, então, agora é utilizando o menos. Né? Utilizando menos, vai ficar menos 2 menos 0. Menos 2 menos 0. Divididos por 2. Logo, o meu x2 vai ser o quê? Vou fazer um pouco mais para baixo. Aqui embaixo. Menos 2 menos 0 continua sendo menos 2. E no denominador é 2 também. Né? Ou seja, ficou menos 2 menos 0, menos 2 sobre 2. E isso daqui é, né, exatamente o que apareceu ali no x1, né? Nesse caso, o meu x1 e o meu x2 são dois valores iguais, né? Menos 1 também, tá certo? Então, aqui eu desenvolvi ela meio que passo a passo, né? E espero que você consiga enxergar aí, né, esse passo a passo para que você, né, tenha a resolução completinha no seu caderno, tá? Nas suas anotações. Beleza? Show de bola, né?
Então tá, né? Aí aqui eu tenho no material resolvido também, né? Substituindo os valores. A mesma coisa que eu acabei de fazer no quadro está no material. A fórmula de Bhaskara, trocando os valores de A, B e C na fórmula, tá? Resolvendo o que está na raiz, ficou lá 4 menos 4, como a gente tinha chegado no quadro, ficou raiz de 0. Raiz de 0 a gente sabe que é 0, e daí a gente, né, tira aqui o x1 e o x2. O x1 é utilizando mais, o x2 é utilizando menos, perceba lá, ó, um é mais, o outro é menos, né? Resolvendo com mais ou menos, vai dar o mesmo resultado para os dois valores de x, tanto para x1 quanto para x2, né? O resultado é o mesmo, beleza? Fácil, né? Extenso, mas não é difícil, só continha básica para fazer. Bom, vamos falar do discriminante da equação, tá? O que é o discriminante da equação? É justamente aquilo que está, né, na raiz, né? Ali o radicando da nossa raiz, né? Ele vai ser o nosso discriminante. Por que a gente vai fazer essa separação? Porque em alguns casos você vai perceber que só calculando esse discriminante, a gente já tem uma noção do que vão ser as raízes da minha equação, as soluções da minha equação, ok? Então está lá destacado para vocês só a parte da raiz, né? O que nós temos na raiz? É b² menos 4ac, né? E aí a gente vai sempre, né, destacar isso, né, e vamos chamar de delta, tá? Isso aqui é uma letra grega que a gente chama de delta, né? Mas é esse triângulozinho aí, tá? Então, essa expressão, que é aquela expressão só de dentro da raiz, né, a gente vai chamar de discriminante da equação e vamos utilizar aí, né, a letra grega delta, tá? Então, isso aqui é o importante para a gente, é isso que a gente vai calcular agora. O delta igual b² menos 4ac. É importante que nas primeiras vezes que você está resolvendo, você sempre escreva a fórmula, porque aí fica mais fácil de você memorizar, tá? Tá lá então, né, a fórmula de Bhaskara está aqui, tirando isso daqui e colocando um delta no lugar, olha o que aparece para a gente. b², ou melhor, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa é o que a gente chama de forma contraída da fórmula de Bhaskara, tá? E esse delta a gente resolve separadamente, tá? Que é essa parte aqui. Vamos ver esse exemplo, né? Determina o discriminante da equação do segundo grau a seguir. x² menos 5x mais 6 igual a 0. Qual é o valor de A, B e C? Tá lá, A, B e C estão aí destacados, né? E o delta é b² menos 4ac, né? Escreve sempre a fórmula antes de resolver, né? Tá lá então. Vamos substituir. No lugar desse b, coloca menos 5, vai ficar menos 5 entre parênteses ao quadrado, né? Se tem negativo, coloca parênteses. Menos 4 vezes o valor do a, que é 1, o valor do c, que é 6, né? E aí eu tenho que 5 ao quadrado é 25 e 4 vezes 1 vezes c é 24. Ou seja, nesse caso, o delta vale 1, né? O delta, o discriminante da equação, vale 1. Beleza? Simplesinho essa parte, né? Exercício 2, quero que você faça o mesmo. Calcule só esse delta dessa equação, beleza? A equação é 3x² menos 2x menos 1 igual a 0. Volto já com a correção.
Então, conseguiram? Simples esse, né? Vamos fazer aqui bem rapidinho a nossa solução. Olha só, o A vale 3, o B vale menos 2, o C vale menos 1, tá? Qual é a formulazinha? Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, né? O 4AC é 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Substituindo os valores, né? No lugar do B eu vou colocar menos 2, tá lá, menos 2 entre parênteses por conta do sinal negativo. Menos o 4 vezes o valor do A é 3, o valor do C é menos 1, perceba que é negativo também, parênteses nele, ok? Aqui, né, menos 2 elevado ao quadrado, tem regrinha de sinal, qualquer número ao quadrado fica positivo, então isso aqui dá 4 positivo, tá? E aqui nessa multiplicação, 4 é negativo, 1 é negativo, então na multiplicação, negativo com negativo vai ficar positivo. E 4 vezes 3 vezes 1, 12. Somando, delta igual a 16 é o resultado final. Simplesinho, né? Exercício 3. Determina o discriminante da equação. Agora a equação é outra, né? Menos 3x ao quadrado mais 4x menos 7 igual a 0. Já deixei aí para vocês o A, B e C, inclusive a formulazinha do delta, né? Beleza? Tenta aí que eu já volto com a solução.
E aí, pessoal, conseguiram? Resolver o delta até que não é tão complicado não, né? Veja, só substituir os valores, né? Então aí eu tenho os valores de A, B, C, o delta está aqui, substitua. Então no lugar do B é 4, fica 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A. O A vale menos 3. Perceba que eu coloquei menos 3 entre parênteses. Se for negativo, coloca parênteses, ok? Multiplicado pelo termo C, que é menos 7, também é negativo. Então, né, coloca parênteses nele aí também. E nesse caso aqui, ó, 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. E a regrinha de sinal aqui, ó, essa multiplicação desses três números, né? O menos multiplicado por esse menos vai ficar positivo. E esse positivo, quando multiplica lá o negativo, vai voltar a ser negativo, né? É o famoso menos com menos vai dar menos, certo? E aí eu tenho 16, né, que é o 4 ao quadrado, menos, que é a questão da regrinha de sinal, e essa multiplicação dá 84. E 16 menos 84, tenho 16, devo 84, pago os 16, mas mesmo assim fico devendo 68. Então, o delta é menos 68. Beleza? Mais um exercício, né? O exercício 4, resolva a equação a seguir, né? Então, veja, vou pedir para que vocês façam assim, ó. Tem a equação 3x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a 0, né? O ABC já está destacado. Faça da seguinte forma, calcula o delta primeiro, tá? E aí substitui lá na fórmula de Bhaskara, né? Ela mais reduzida, né? Então, primeiro calcula o delta para depois calcular aquela parte, beleza? Tentar fazer esse um pouquinho diferente daquele primeiro que a gente fez. Já volto com a solução.
E aí? Foi fácil? Vamos ver aqui. Como eu falei para vocês, vamos resolver a parte do delta primeiro, do discriminante, né? Tá lá, né? Resolvido então. O delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. E já, né, substituindo os valores, no lugar do b, o b vale menos 2, está aqui. No lugar do a, o a vale 3. No lugar do c, é menos 1, né? Substituindo tudo, resolvendo as continhas, menos 2 elevado ao quadrado é 4. Esse negativo com aquele negativo fica positivo. 4 vezes 3 vezes 1 é 12. 4 mais 12, 16, né? Então, né, só destacando ali o delta, né? Vou deixar aí pra gente, já que eu calculei o delta, deu 16. E vou agora substituir na outra parte da fórmula, né? Vou deixar destacado então o A, B, C e o delta para que a gente possa substituir lá na outra fórmula. Tá aí então, né? Aqui está a fórmula. Então, no lugar do B, né, a gente vai colocar o menos 2. Então, fica menos da fórmula e esse menos que é do valor do B, né? Então, é menos 2, ok? Mais ou menos a raiz do delta. Por isso que eu deixei destacado o delta, para que a gente possa substituir lá o valor do delta sem esquecer o quanto tinha dado, né? Tinha dado 16, está lá substituído, deu 16. E aqui no denominador é 2 vezes o A vale 3, então fica 2 vezes 3, ok? Fácil, né? Então aqui, continuando a resolução, né? Só lembrando que negativo com negativo fica positivo, então o 2 ficou positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 16 é 4, né, sobre 6. E daqui a gente pode, né, tirar o x1 e o x2. Lembrando que para tirar com o x1 aqui, para eu ter o x1, eu vou usar só o mais. Para ter o x2, eu vou usar só o menos. Olha só como fica. Olha só, então aqui eu tenho só o mais e lá só o menos. Eu não resolvo mais ou menos, eu resolvo separadamente. Uma vez usando mais, outra vez usando menos. E aqui no primeiro, 2 mais 4 é 6. E 6 divididos por 6, o resultado é 1. No outro, 2 menos 4, bom, 2 menos 4 é menos 2, né? Se eu tenho 2 e devo 4, pago os 2, continuo devendo 2. Então o resultado é menos 2 sobre 6. O máximo que dá para fazer aqui é a simplificação, né? Divide em cima e embaixo por 2, né? O numerador e o denominador por 2, e eu tenho que o resultado é menos 1/3, tá? São as duas soluções do problema, né? x1 e x2 estão aí, beleza? Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Nessa aula a gente viu aí a parte de resolução de uma equação do segundo grau, seja qualquer equação do segundo grau, você consegue resolver utilizando essa fórmula, né, conhecida como fórmula de Bhaskara, beleza? Lembre-se de fazer as atividades do Classroom, você que não tem acesso ao Classroom, que entre em contato com a sua escola, né, para resolver isso da melhor maneira possível, beleza? Ficamos por aqui nessa aula, até a próxima aula.